Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58, uma ótima tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve nos quatro cantos dos quatro cantos da terra, a você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, a você do Espírito Santo, a você do município da Serra. Com muita honra e com muita alegria e com imenso prazer, agradeço desde já o nosso bom Deus por mais um dia que Ele nos concedeu com vida, com saúde, que Ele nos concedeu realmente para mais um programa Falando de Jesus, ok? Hoje, sabadão especial, sábado, né? Dia, né? Já falei, né, de novo. Aí, Sebastião? Sebastião estava aqui observando. Hoje, sábado, dia 7 de novembro do ano de 2015, nós deixamos de registrar antes de ontem uma data para nós importante e com certeza queremos aproveitar esse resto de minuto que está nos faltando para nós registrarmos. No dia 5 de novembro do ano de 2014, nós, através do nosso grande amigo idealizador, né, do projeto, ele fez o projeto, nós colocamos para Deus, Deus aprovou e está aí o projeto comemorando 1 ano e 2 dias, que é o projeto pelo sistema da Web TV Popular. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e também pela vida do meu amigo Sebastião, mais conhecido como Ligeirinho. Ele teve a ideia, no dia 5 de novembro de 2014, nós prepararmos vídeo do programa para que as pessoas pudessem, depois do horário da programação da rádio, aquelas que trabalham, aquelas que têm compromisso com a igreja, aquelas que têm compromisso com qualquer outro compromisso, mas que ela pudesse depois resgatar, depois das 22 horas, ela pudesse assistir a mensagem que Deus colocou. Então, eu quero agradecer ao meu amigo Sebastião, que colocou esse projeto. Deus abençoou, está abençoando. Hoje no Brasil, muitas pessoas, até no exterior, muitas pessoas estão assistindo o programa Falando de Jesus, não só ouvindo pelo site, né? Mas hoje já está com a tecnologia de poder assistir. Então, nós daqui
você do outro lado do mundo, você que está na China, você está no Japão, você está nos Estados Unidos, você está no Paraguai, você pode estar lá no Mato Grosso, você pode estar em Cachoeiro, você pode estar em Guarapari, você pode estar até aqui no município da Serra. Então você pode desfrutar de um programa ao vivo, um programa diferenciado, um programa onde é dedicado exclusivamente à palavra de Deus, onde por aqui tem passado vários mensageiros, tem aceitado o convite, mesmo que às vezes nós incomodamos o mensageiro, né? Pleno sábado, né? Hoje um sol desse, aí o mensageiro vai falar assim, pô, eu tenho lá no programa para falar de Jesus. Se for aquele mensageiro que tem um compromisso com a palavra de Deus, eu tenho certeza que ele vai vir de bom grado e de coração, porque não existe nada mais que possa superar, que possa substituir a palavra de Deus. Então, como nós aqui estamos fazendo este programa por amor à palavra de Deus, então eu acredito e creio que os mensageiros também, quando eles aceitam o convite, eles se colocam aqui com essa mesma satisfação. Eu falo isso porque nunca houve, graças a Deus, questionamento, nunca houve problema de que o mensageiro colocou. Mas é importante que nós falamos assim, porque o nosso programa não tem placa denominacional, nosso programa não tem a placa de uma igreja, nosso programa não tem doutrina, nosso programa ele não tem algo que você já está acostumado a ver ou nas redes sociais, ou se não na televisão, ou até mesmo no rádio. Nosso programa é um programa variado, onde nós convidamos mensageiros do município da Serra, de ponta a ponta, eles se deslocam e eles vêm até aqui. E cada mensageiro vai trazer aquela mensagem que Deus coloca no seu coração, para que eu possa ouvir e você também possa ouvir. Que nós possamos colocar para dentro de nós, né? Mas eu também quero registrar, exatamente nesse um ano que nós estamos transmitindo o programa Falando de Jesus pela Web TV Popular. Ontem o nosso amigo e mensageiro evangelista, o Arthur, ele trouxe uma mensagem aqui, o qual nos fez relembrar. Por isso que é importante nós guardarmos, gravar, e Deus fala conosco exatamente diariamente. Ontem, o irmão Arthur trazendo a sua mensagem, o que sucedeu, nós lembramos exatamente da mensagem que o pastor Francisco, usando a Web TV, usando o sistema de transmissão, fez aqui um apelo, né? Fez um apelo pelo programa Falando de Jesus, a favor de uma menina de 12 anos, que ela precisava de trocar todo o seu sangue. Ela necessitava de trocar todo o seu sangue, e os pais não conheciam o Espírito Santo, a grande vitória aqui, e o pastor Francisco perguntou se podia fazer, e nós com certeza era um ato de um ser humano, de solidariedade, e nós permitimos. E isso ficou registrado. Por quê? Porque depois que as bênçãos chegaram para a jovem Jamile, a família teve aqui. Se você quiser ouvir essa história, é só você acessar o site da rádio, lá na página de vídeo está gravado e está testemunhado, porque os pais da Jamile vieram aqui exatamente dar o testemunho que a menina alcançou até mais que os pais estavam esperando, porque Deus, ele faz a obra, e quando ele faz, quando você tem fé e você crê, ele faz ela por completo. Agora na Serra são 18 horas e 4 minutos, já está o mensageiro aqui, sentado ali na nossa recepção, mensageiro David, ok? Ele aceitou o convite, sábado solarado, se ele estava na praia, se ele estava trabalhando, se ele estava dormindo, se ele estava jogando futebol, só Deus é que sabe. Sei que ele está aqui e ele vai trazer uma palavra neste sábado muito especial para todos nós. A todos vocês, uma ótima tarde. Seis e 5. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos dê. Em mais um dia. Obrigado, Senhor,
por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai,
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Quero, nessa oportunidade, externar a minha gratidão ao Senhor Jesus Cristo, ao programa Falando de Jesus, que mais uma vez nos abriu essa oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Quero lhes trazer uma mensagem nesse início de noite, para que você possa entender um pouco do chamado de Deus peculiar sobre a sua vida. Você que tem oportunidade, pega sua Bíblia comigo, segure ela nas suas mãos. Eu quero orar antes de ler a palavra do Senhor e quero que você entenda a mensagem de Deus para a sua vida nesse início de noite, em nome de Jesus. Pai, quero louvar-te ao Senhor por essa vida e que está nesse exato momento parada, Senhor, ou até mesmo nos assistindo, meu Deus, pelo programa Falando de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor vá de encontro a essa vida, abre o coração dela, penetra, Senhor, sobre a mente dessa pessoa, dessa mulher, desse jovem, olha, Pai, desse adolescente, que o Senhor possa, meu Deus, trazer um refrigério para esse coração. E diante de tudo eu te agradeço nesta tarde e te peço ser conosco em nome de Jesus. A você que tem a oportunidade, pega a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 4 em diante. Eu quero vos ler uma mensagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que será uma mensagem de impactação do Espírito Santo de Deus para a sua vida nesse início de noite. A você que me escuta, a palavra do Senhor diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amados irmãos, nesse exato momento eu quero explanar um pouco a palavra do Senhor aos vossos corações. Essa palavra bastante conhecida, escrevida por nosso querido irmão João, ou seja, uma palavra que bastante nos reflete no dia de hoje.
A palavra do Senhor vem nos relatando que certa feita, estando Jesus apregoando, ensinando a multidão, chegaram os homens, os fariseus, os principais da sinagoga, tentando achar um jeito de incriminar a Jesus, para levar a Jesus, ou seja, para tentar algo contra a vida de Jesus. A palavra do Senhor vai nos relatar que Jesus, ele estando ali ensinando aquela grande multidão, a Bíblia vem nos dizendo que trouxeram até ele uma mulher apanhada num ato de adultério. E a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: e você, mestre, o que dizes a respeito disso? Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida. Uma palavra que mexeu muito comigo, uma palavra que mexe muito ao meu interior. Jesus, ele nos veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Certa feita, Deus dizendo que a palavra do Senhor vem dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, e mesmo diante disso, João capítulo 8, versículo de número 36 e 37 diante, vem dizendo que o próprio João vem descrevendo, assim: se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, vem dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Isaías enfatizou algo, dizendo que no livro de Isaías, capítulo de número 59, dizendo que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, porém a vossa iniquidade faz divisão entre vós e vosso Deus. Jesus, em todo o seu termo, antes de vir para a terra, Deus, ele tentou convencer o homem de que o homem precisaria de algo para chegar-se mais a Deus. Jesus, ele teve o seu jeito de tratar com o homem na face da terra. Mas quando Jesus veio, aquele menininho que nasceu naquela manjedoura, que aos 12 anos já estava na sinagoga ensinando e apregoando o evangelho de Deus, de Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia vem nos dizendo que Jesus, ele está agora ensinando uma grande multidão. E no meio dessa grande multidão surge alguns espectadores, ou seja, surge alguns teólogos fanáticos, ou seja, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de algo que não sabia que ele poderia cometer. Ou seja, Jesus, ele foi levado até ele, uma mulher apanhada num ato de adultério. E essa mulher levaram aos pés de Jesus e perguntaram para ele o que ele dizia a respeito da lei de Moisés. Jesus, ele curva sua cabeça, inclinando sua cabeça, ele escreve com o seu dedo, e com o seu dedo naquela terra, Jesus olha para aqueles homens e diz: aquele que dentre vós, que ainda não pecou, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Irmãos, eu olho essa palavra e eu entendo, e eu quero tirar aqui 2 pontos principais para mim e para você nesse início de noite. Primeiro ponto é que quando aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus, eles não colocaram aquela mulher atrás deles. Eles não colocaram aquela mulher afastada de Jesus. Eles não colocaram aquela mulher no meio da grande multidão, não. A Bíblia nos diz e vai nos relatar que eles colocaram aquela mulher no centro das atenções. Ou seja, colocaram aquela mulher aonde que todo mundo pudesse ver e enxergar que aquela mulher estava sendo levada até Jesus, porque ela foi apanhada num ato de adultério. E eu quero abrir um parênteses nessa noite para dizer para você que me ouve:
Talvez você está sendo colocado no ponto principal das vidas de algumas pessoas que têm se levantado contra você, que têm se levantado contra o seu ministério, que têm se levantado contra a tua chamada, que não acreditam em você porque acha, porque você errou, que você pecou, você não é digno do perdão de Deus. E eu quero vos trazer uma palavra nessa tarde. Não importa onde que eles estão te colocando, só importa que aquele que está no centro dessa palavra se chama Jesus Cristo, e se ele está no centro é porque ele é o centro da minha e da sua vida. E houve uma coisa nessa tarde, amado e querido ouvinte da palavra do Senhor, eu vos dou essa palavra da parte de Deus, porque aquela mulher estava no centro, e se ela estava no centro era porque ela tinha que ser vista por todos, mas ela foi vista por aquele que não estava ali para julgar aquela mulher. Ou seja, muitos acharam que estava levando aquela mulher para a morte, mas aquele que ia julgar a ela era aquele que daria para ela a vida eterna. Você que me escuta, eu tenho uma palavra de Deus para você. E o segundo ponto que eu tiro nessa mensagem é que quando eles levaram aquela mulher até Jesus, o plano dele era que Jesus acusasse aquela mulher. Mas Jesus, ele estendendo inclinou-se o seu corpo ao chão e escrevendo com o seu dedo, ele olha e faz uma pergunta para aqueles homens: quem dentre vós que ainda não pecou, que atire a primeira pedra? Ou seja, a Bíblia vai nos dizer que foi saído do maior até o último, ou seja, até o menor. E é onde que eu começo a enxergar e a entender e a compreender e ministrar essa palavra. Nesses pontos que a gente fomos vendo, por que aqueles homens foram levar aquela mulher até Jesus? Porque eles queriam algo para acusar Jesus. E muitas vezes as pessoas se enxergam e nos olham com olhares de humanos, olhares de pessoas que não enxergam a possibilidade de mudança. Mas eu lhe trago uma palavra nessa tarde da parte de Deus para você, que do mesmo jeito que aquela mulher foi colocada no centro, e do mesmo jeito que aqueles homens foram largando as suas pedras e virando as suas costas foram embora, Jesus Cristo olha para aquela mulher e lhe dá uma palavra confrontando a vida daquela mulher, dizendo: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala que não vê nenhum. E Jesus olha para aquela mulher e diz: então, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da palavra do Senhor, eu vos dou essa palavra nessa tarde porque eu tenho livre arbítrio e direito para falar a respeito do meu Jesus e a falar a respeito do meu Deus. Jesus Cristo não é aquele mesmo que está pregado, como muitas pessoas dizem que Jesus fazia milagre. Não, Jesus é o mesmo que fazia o milagre no passado, Jesus é o mesmo que faz milagre no presente, e Jesus ainda é o mesmo que vai continuar fazendo milagre no futuro. Por que você está me ouvindo e você que está dizendo que não tem mais jeito para a sua vida? Eu tenho uma palavra de Deus. Certa feita, uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue, a Bíblia nos diz que Jesus estava no meio de uma grande multidão e chegou o chefe, o principal da sinagoga, um homem por nome chamado Jairo, e ele chega até Jesus e diz: Jesus, a minha filha está em casa enferma, está à beira da morte. Mas só que antes que Jesus fosse até a casa de Jairo, aconteceu um fato inusitado. Uma mulher que jazia 12 anos, que parecia de um fluxo de sangue, veio se arrastando no meio da multidão, porque ela não podia ser vista, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, procurado os melhores médicos, porque a Bíblia vai nos relatar que ela procura, porque ela é mulher de posses. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus, né, para você. Aquela mulher, ela rompe uma grande multidão, toca na orla do manto do Senhor Jesus Cristo, e na hora que ela toca no meio, na orla do manto, a Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele para. E quando Jesus, ele para no meio do caminho, Jairo
eu imagino um pensamento de Jairo a respeito de Jesus. Por que Jesus parou a respeito, no meio da beira do caminho? Jesus parou na beira do caminho porque imediatamente ele faz uma pergunta para os seus discípulos e para aqueles que estavam do lado dele, dizendo: quem me tocou? Imediatamente os discípulos responderam: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, você lhe pergunta quem lhe tocou? E ele faz imediatamente lhe dar uma resposta, dizendo: eu sei que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, escute o que eu vou lhe dizer nessa tarde. Jesus Cristo tinha todos os motivos do mundo para continuar aquela caminhada, para ir até a casa da filha de Jairo, para ir até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo ela estava morta, uma menina de 12 anos, ou seja, uma pessoa que já tinha 12 anos de fluxo de sangue, poderia esperar através de uma vida de uma criança que tinha 12 anos de fluxo de sangue, mas Jesus parou. Por que Jesus parou? Porque aquela enfermidade não era para a morte, porque aquela enfermidade era para a manifestação da glória do Senhor sobre a vida daquela menina e sobre a vida de Jesus Cristo. Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, talvez você não esteja entendendo, mas eu vou lhe explicar nessa tarde. Você que está me ouvindo, Jesus Cristo não quer saber do seu pecado. Jesus Cristo não quer saber o que você cometeu no dia de ontem, no dia de hoje, ou o que você está pensando nesse exato momento em fazer. Por que você está dizendo isso, David? Eu estou te dizendo isso porque eu tenho liberdade a falar a respeito do meu Jesus. Eu estou dizendo isso porque Jesus me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que a sua história não vai acabar do jeito que você está pensando. A sua história não vai acabar do jeito que você está. A sua família não vai acabar do jeito que você pensa. Aquela enfermidade pode até estar te acompanhando até no dia de hoje, mas eu te anuncio nessa noite o Jesus Cristo que tem o poder de fazer um milagre sobre a minha e sobre a tua vida e ainda te dar o direito de ser chamado Filho de Deus e de ser direito à salvação e vida eterna. Amado ouvinte da palavra do Senhor, eu não sei aonde que você se encontra nesse exato momento, se está nos assistindo através da web, ou se você está parado embaixo de uma caixinha de rádio nos ouvindo, você que está nos acompanhando pelas rádios que estão agora transmitindo o programa falando de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus Cristo está indo de encontro a você, e se Ele está indo de encontro a você, é porque nesse exato momento Ele está dizendo para você que Ele quer mudar a sua história. E se Ele quer mudar a sua história, entenda uma coisa, é porque Ele tem uma grande oportunidade para você. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está te querendo, Jesus Cristo está te chamando, Jesus Cristo precisa de você. Essa enfermidade não veio para matar a sua vida, essa enfermidade ela veio para que a mão de Deus, que a glória do Senhor seja manifestada sobre a sua casa. Aquela mulher, ela tinha tudo para desistir, mas quando Jesus olha para ela e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Talvez você que me ouve nessa noite, talvez você desistiu do evangelho do Senhor porque alguém te lançou uma palavra, porque alguém disse que você nunca mais ia ser o mesmo, porque alguém disse que você nunca mais ia conseguir se colocar de pé. Eis uma prova real aqui que vos fala nessa noite. Eis uma prova real do testemunho da palavra do Senhor que vos fala nessa noite, transmitindo essa palavra. Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história. Por que Ele pode mudar a minha história, David? Eu vou te falar, porque o salmista Davi, certa vez ele disse que o Senhor livrou ele, tirou ele do lago de enxofre de lodo e firmou os seus pés numa rocha eterna e fiel. Certa feita Jesus disse para Pedro, dizendo: Pedro, tu és uma fagulha de pedra, tu és um pedacinho de pedra, Pedro, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas dos infernos não vai prevalecer contra ela, Pedro. O que eu tenho de dizer nessa tarde,
Aquela mulher foi apegada no ato de adultério, foi. Aquela mulher pecou. Aquela mulher errou. Aquela mulher transgrediu contra a lei de Deus, transgrediu sim. Aquela mulher transgrediu contra Jesus, levou Jesus para o matadouro, como eu e você levou sim, mas entenda uma coisa, Isaías capítulo 53, versículo 1 diante, que como ovelha muda ele foi levado para o matadouro, mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ou seja, aqueles que iam ser os seus acusadores, ele não abriu sua boca. Por que ele não abriu sua boca? Porque ele sabia que uma lança iria transpassar o seu corpo, porque ele sabia que ele teria sede e eles lhes dariam vinagre para ele beber. Mas ele não ia beber. Ele sabia que ele ia ser colocado uma coroa de espinho, ser trajado como rei, como com um simples rei, mas simplesmente eles estavam dando legado ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele sabia que como ovelha muda ele ia apanhar, ia gemer, ia chorar, ia sentir dor, ia gemer, ia sentir frio, mas ele sabia que naquela cruz seria derramado o teu sangue, e sabia que você que está me escutando nessa noite iria dar valor para ele. Querido ouvinte da palavra do Senhor, Jesus Cristo nessa noite tem uma palavra de Deus para você, e eu estou sendo um canal de bênção para você nessa noite. Escuta-me uma coisa, Jesus Cristo, quando aquela mulher foi pegada no ato de adultério, tudo isso que eu vos disse nessa noite, aquela mulher ela disse, e vai dizer no último dia, escuta bem, o nosso tempo é muito curto para a gente vivermos ele longe do caminho do Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, porque eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a sua vida neste lugar. Eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a sua vida, dizendo que a sua vida não vai ser mais a mesma a partir do dia de hoje. Jesus Cristo nessa noite, ele vai entrar dentro da sua casa. Jesus Cristo nessa noite vai ir de encontro à sua família. Jesus Cristo nessa noite vai ir de encontro àquele que disse que não vai torcer, que não vai se retroceder para os caminhos do Senhor. Você mãe, você pai que está chorando, que tem orado pela vida do seu filho, entenda uma coisa, Jesus Cristo nessa noite vai se colocar de pé em prol da sua vida, e você vai ver a manifestação da glória do Senhor sobre a sua casa, e você vai poder dizer, certa feita, como Josué disse, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Eu curvo a sua cabeça onde que você esteja, porque eu quero orar por você, e que Deus em Cristo vos abençoe nesse início de noite, e que essa palavra possa penetrar no seu coração e ser canal de bênção para a sua vida neste lugar. Eterno Deus, eu quero te louvar nessa noite, eu quero render graças ao Senhor pela vida desse programa Falando de Jesus, que hoje já se completou o ano e 2 dias que tem servido de canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Eterno, eu quero agradecer ao Senhor pela vida daqueles que nesse exato momento estão ouvindo a voz do Senhor através deste programa. Que não sei aonde que eles estão me ouvindo, através da web ou através da rádio, mas eu só sei que a tua palavra foi mencionada. Pai, vai de encontro a essas vidas agora e libera, Senhor, agora o teu refrigério, que o bálsamo de Gileade seja derramado sobre a vida dessas pessoas, sobre essas feridas que foram abertas. Eu libero essa palavra nessa noite e dispenso essa pessoa debaixo das suas mãos onipotentes, porque a tua palavra nos diz que assim como a galinha junta os seus pintinhos, assim o Senhor tem nos cobrido debaixo das suas asas. Eu entrego a vida dessas pessoas e a vida desse programa em tuas mãos. Seja sempre na vida dessas pessoas que têm servido de canais de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que te dê a paz. Em nome de Jesus.
Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 35 minutos, 18 e 35. E aí foi a mensagem que o irmão David trouxe para nós neste sábado especial, sábado 7, exatamente 7 de novembro do ano de 2015. Nosso irmão David já estava com compromisso, ele já se desligou aqui, saiu até num pique, mas desde já quero agradecer a ele, já que ele saiu correndo, vai estar ouvindo aí pelas ruas, né? Agradecer a ele por ter aceitado o convite e estar conosco aqui, ok? Agora na Serra são 18 horas e 35 minutos, eu só quero fazer uma retificação. Quando o irmão estava fazendo a oração, nós estamos, né, com 1 ano e 2 meses de transmissão do programa ao vivo, né? Então, só para ficar entendido, mas nós já estamos chegando a quase 2 anos com o programa Falando de Jesus, tudo pela permissão, tudo pela honra e tudo pela glória dele, ok? Bom, agora são 18h36, nós vamos estar desfazendo nossa rede, convidando a você para estar conosco a partir de segunda-feira, se assim ele, o bom Deus, permitir, nós estamos aqui a partir de segunda-feira para mais uma transmissão do programa Falando de Jesus, ok? Então a você em qualquer lugar, tenha um ótimo final de semana, bom descanso e que realmente Deus possa abençoar toda a sua casa. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Demorou bastante para eu aprender que não era bem assim, que nem tudo era como eu queria.